E vocês, vamos viver uma vida sem dor, uma vida de saúde plena? Vamos achar essa receita ótima. E como ir direto ao ponto no emagrecer, uma das maiores dores entre as mulheres. Muitos homens também sofrem com isso, mas as mulheres são campeãs de audiência. E como todos sabem, nessa quarentena tem aumentado os casos de engordar. Então, assim, por que está dando mais fome nessa quarentena? O que está diferenciando? Qual a situação de estresse que todo mundo está passando? Que faz com que essa insulina fique tão marcada dentro do nosso corpo, esse açúcar fique no nosso corpo e faça com que a gente fique cada vez mais ligada em comer comidas engordativas, que a gente fala. Então, há mais de 14 anos eu busco ferramentas para ajudar as pessoas a viverem mais leves, mais perto da saúde e resgatar os seus médicos interiores, a sua cura e sua força maior. Esse é o meu trabalho, mais de 20 mil atendimentos, sem mimimi, sem enrolar o paciente, sempre buscando as melhores ferramentas. E como essa dor né, das mulheres é tão intensa, tanto o ganho de peso, a ansiedade e alguns outros transtornos mentais, como insônia, compulsão alimentar. Então, por que comer sem ter vontade de comer? O que diferencia isso? Vamos descobrir hoje como que a gente pode fazer. Boa noite a todos. Temos nutricionista, então ela pode dar umas dicas também aí, o que ela acha, o que vocês têm de perguntas. A gente pode fazer esse bate-papo aqui também. Fica sempre aberto o direct e tudo mais. E com muitas ofertas, né? Então a gente vê assim, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, clínicas de endócrino, otorrino, mas por que clínica de emagrecimento se emagrecimento nem é uma especialização? A especialização de emagrecer, né, que chama tanto as mulheres e ninguém se percebe que eles querem, assim, a mídia toda, os lugares errados, as ofertas tão tentadoras que a gente vai procurando, lugares errados, são ofertas que levam você a entrar numa forma, entrar entrar numa forma, entrar numas ofertas tentadoras de corpo perfeito, de aparência perfeita. Isso só faz você se distanciar ainda mais do seu interior, da sua essência, da sua realidade física e emocional. Então tem muito caso assim de ganho de peso que está ligado com ansiedade, tanto física quanto emocional. E o que a gente está passando a não ser tudo isso, né? Uma ansiedade grande, uma ansiedade maior, um estresse maior dentro dessa fase que é a quarentena. Não tem dores físicas aumentando, o medo cria ansiedade, a ansiedade de medo de sustento, medo de faltar para mim. Então essa escassez vai levando a gente a estados de vazio intensos. Então a gente precisa perceber isso dentro de nós. E a gente fala muito, né, o pessoal do Facebook aí também, a gente fala muito sobre você perceber isso. Então, o que esses aspectos emocionais têm em relação a isso? Então, por que comer e para chegar ou preencher um vazio que está dentro da gente? Então, a gente tomar o primeiro passo, assim, o primeiro fator essencial, o primeiro fator essencial é você perceber, tomar consciência qual que é o gatilho que está te levando a abrir uma geladeira, abrir um armário e procurar coisas engordativas, né? Ninguém vai atrás de uma salada, de um grelhadinho, né? Eu até trouxe uns nuts aqui que a gente distribui na clínica com o meu nome. Aí o pessoal fala, é só pensamento de magra mesmo, mas não é. Desde os 16 anos que eu me reeduquei a me tornar mais consciente. Então eu tô com fome, eu vou comer nuts, eu vou oferecer isso para os meus pacientes. Porque é disso que a gente precisa de ter um pensamento mais saudável. E para isso acontecer, a gente precisa fazer uma limpeza mental e fazer um condicionamento da nossa mente. A gente não consegue nada se a gente está com um problema, um conflito interno emocional. A gente vai resgatar isso aumentando de peso para proteger a gente, ganhando mais quilinhos, para que isso fique nos preenchendo como se fosse uma espécie de compensação ou merecimento. São várias as sensações físicas que a gente passa no momento de estresse.
Para preencher esse vazio, a gente busca algo engordite, né? Então, assim, a gente vai atrás de doce, de carboidrato, fora que o açúcar, como todo mundo já sabe, não é uma novidade, é como uma droga, é um vício. Então, você comendo tanto chocolate, acostumando, eu preciso, né? Eu preciso, né? A hora que você fala preciso, necessito, quer dizer, já vem já vem aí uma sensação de merecimento, uma compensação de algum estresse que você está passando. Então, o que eu quero dar de gatilho emocionais para vocês pensarem? É que vocês pensem de fato, olha a Sâmia lá do Líbano acordada. É isso aí, tudo bem? Para vocês pensarem nesse gatilho emocional. Então, não tem ganho de peso sem um aspecto emocional interligado. Então, a gente precisa tomar consciência. Então, no momento que você abre a geladeira, abre o armário e vai pegar aquela gordice, doce, carboidrato, você vai pensar, poxa, o que eu tô passando, o que tá acontecendo na minha vida que eu tô me desvalorizando, ou que estresse que eu tô passando que tá me levando a querer preencher esse vazio, preencher essa lacuna com algo que me traga um prazer imediato. Porque, como eu falei terça-feira na outra live, áreas do cérebro que passam por estresse querem que a gente coma, então ativa áreas da fome, que a gente vai realmente atrás de mais comida até para a gente se adaptar a essa nova fase. Mas, de repente, isso a longo prazo, o doce, como eu falei, é uma droga, então se torna um vício. Esse doce você vai querer toda hora, então a gente precisa estar muito ligada a tentar pelo menos um dia fazer um dia sem açúcar, o dia do desafio, aí 21 dias sem açúcar, alguma coisa assim que a gente se permita tomar consciência e perceber o quão isso faz mal pra gente, tá? Porque ele realmente é uma droga que ativa áreas do nosso cérebro e nos deixam em abstinência. Tomar muito cuidado com doce. Mas e o carboidrato e as outras frituras, né? Quando a gente tá com fome, a gente sente algum cheiro de fritura por aí, já dá vontade de fazer em casa, não é mesmo? Ou tem aquele dia que você quer jacar, né? Então, assim, você vai fazer alguma coisa mais gorda. Não tem graça fazer um grelhado e uma salada. Então, inventar na cozinha, tentar fazer coisas novas, tentar essas novas sensações físicas é o mais importante. É você tomar esse gatilho de essa sensação, o que aconteceu no dia anterior, o que aconteceu essas semanas que tem me feito ficar mais estressada, angustiada, mais ansiosa. Então tá ligado muito à ansiedade. A ansiedade é esse medo, essa escassez. Tem gente que já passou por situações até de ancestralidade de fome que vai acompanhar. Já ouviu muito falar, minha família é mais gordinha, todo mundo aumenta de peso, todo mundo tem o mesmo corpo. Por que eu tenho que ter o mesmo corpo? Se a genética é só 5% que a gente carrega dos nossos ancestrais, a gente traz essa memória celular, todas as nossas celulinhas do corpo têm uma memória celular de avó materna, de mãe, de pai, só que a gente não precisa seguir isso com unhas e dentes, a gente precisa estar ligada na nossa história. A gente precisa entender que é na nossa biografia que está marcada as maiores memórias. Isso sim, pode começar desde a vida fetal, desde a infância, a gente carregar isso sim, mas a gente pode fazer essa mudança. Então, como eu falei na terça-feira, o maior estresse do ganho de peso e da obesidade está na desvalorização, na autodepreciação, no meu incômodo com o olhar dos outros, com a preocupação do que o outro vai falar. Então eu falei, vem às vezes até acompanhado de acne, porque a insatisfação do olhar do outro, mesmo que não aconteça, mesmo que eu só imagine e crie essa paranoia de imaginário, eu já crio esse estresse para o meu corpo. Então só de eu imaginar que aquela parte do corpo tem alguém olhando, isso já me faz um mal, isso já me faz me proteger, a célula de gordura se produz mais ainda para me proteger. E aí você vai criando aquela cronicidade. Então, se você começa a tomar consciência desses gatilhos emocionais, do que realmente está te fazendo mal, está te fazendo comer mais, está querendo dar aquele prazer imediato, você se liga e anota no papel. Só essa atitude, só de você decidir pensar diferente, já é o fato que você consiga tomar essa ação, e a ação é poderosa, a ação é libertadora, a ação faz com que eu me motive para um motivo maior que a saúde. Boa noite.
Assim, a ação, o agir, tomar uma atitude, uma decisão, que nem eu falei, qual ação e qual decisão as pessoas que viram a live terça-feira e vocês também estão convidados a tomar, qual decisão, me dá um feedback pelo direct sobre qual decisão e atitude você consegue tomar agora, depois dessa live. Então, anotar, pensar com carinho o autocuidado que você vai ter com você mesmo. Então, perceber esses gatilhos, essas sensações. Então, assim, poxa, meu dia foi péssimo, já que tá tudo um lixo mesmo, eu vou comer, e aí você se desvaloriza ainda mais, e aí você engorda, não por causa da culpa de comer, mas por conta que você tá se desvalorizando. Então, é bem importante a gente pensar nesse autocuidado e não se depreciar. Ai, meu cabelo tá horrível, meu bumbum tá horrível, minha barriga não chega onde eu queria. Quem disse que você tem que se encaixar naquela forma? Quem disse que o seu corpo tem que ser igual da fulana, o cabelo tem que ser igual do ciclano? Então, assim, cuidado com a rede social. As redes sociais, às vezes, falam barrigas chapadas, aquele bumbum maravilhoso. Então, aquilo nos faz mal olhar para isso e não ter. Então, quanto você está se distanciando de você mesmo para olhar o do outro. Então, a gente entender que a nossa realidade, o provisório que a gente fala de eu vou caber naquela calça, vou caber naquela roupa, o provisório tem que ser permanente. Você tem que assumir o que você é hoje, você entender o que está acontecendo com você agora, para depois não ficar imaginando que vai ser provisoriamente. Daqui a alguns meses eu já estou cabendo nessa calça, daqui a alguns meses eu já vou conseguir entrar nessa roupa. Então, doa, né? Não joga fora não, que o pessoal está precisando. Doa mesmo. E obrigada, amigo. E você já consegue ter essa nutrição. Às vezes até o não dormir bem, tá? Não regenera as suas células direito. Então, por conta do estresse maior, da ansiedade, com certeza vai ter muita ansiedade, muita insônia. E isso faz com que não regenere as células no outro dia. Você vai comer mais. Pode perceber, um dia que você não dormir bem, no outro dia você come mais. Dá vontade de comer porcaria mesmo, junk food. E numa carência também, se você se sente sozinho, também pode dar essa vontade a mais. E pode vir até uma carência de quando você era pequeno, aparecer também nessas nossas avaliações. Então, nessas terapias breves que eu faço, pode ser via online, pode ser presencial, a gente consegue detectar já na primeira sessão o motivo desse ganho de peso, dessa proteção. Então, na hora que a gente pergunta qual que é a situação de hiperestresse, você consegue me falar. E aí eu consigo saber o que você está sentindo agora e o que te levou a sentir isso. E isso também é a consciência libertadora, é a consciência que a gente vai ter para conseguir se libertar de muitas coisas. E na outra live eu falei assim, não tem problemas maiores, temos 2 problemas que levam a doenças, e importa, não importa qual seja. Então não é porque eu sou fisioterapeuta que eu não vou falar de obesidade, eu não quero dar receita para ninguém, eu não vou fazer o cardápio de ninguém, não é isso. Eu vou achar o gatilho que está levando a isso tudo. O que aconteceu na sua vida ou que ancestralidade que teve nessa história que te levou a ganhar esse peso? O que está acontecendo na sua vida hoje? O que você está sentindo agora? E aí, portanto, 2 problemas podem ser o desamor, que é o que a gente já falou, a autodesvalorização, a autodepreciação, o quanto você consegue se incomodar com o olhar do outro, né? Então aquilo não é suficiente para você. Você tem uma dificuldade de se nutrir ou tem uma saudade daquela nutrição que você tinha da infância, né? Muitas às vezes perderam a mãe e tem essa saudade. Então isso chama memória afetiva, né? Vem muito, ou quem mora longe, né? Tem saudades da comidinha da mamãe, às vezes faz tudo, vem até o cheiro, né? Eu falo, não tem coisa mais agradável do que comer, né? Porque o comer envolve todos os 5 sentidos vitais que a gente tem, por isso que é tão poderoso. E ainda às vezes vem uma emoção de mãe e pai, ou avô, e aí que cola de vez esse aprendizado e você aprende mesmo que comer é bom. E além de você detectar esse conflito interno, emocional, fazer esse trabalho de limpeza mental, condicionamento mental, todo dia se gostar, se amar, se entender, você consegue ter essa autoapreciação por você mesmo. E então você começa a entender todos esses fatores, todos esses gatilhos,
e vem novos ares, novas sensações, novas experiências para você. E aí você começa a recuperar seu valor, sua essência de novo, e é entender tudo isso e olhar mesmo para essa frustração que você teve, se deparar, não ficar com preguiça de olhar para isso. E assim, mesmo irritada e nervosa, aí que a gente vai ir para o prazer imediato, comer mais ainda, e aí começa a ficar mais perigoso, né, a situação. Então, quando eu falo a gente tem que ser dono da gente, dono de si mesmo, é você entender essa dor que você sente, é você trazer para si. Isso já te torna dono de si. Isso já te faz agir, porque você vai trazer essa informação para sua vida e com essa informação você tem um baita de uma arma para ir atrás dessa ação. E aí quando você resolve agir, que você decide de fato que você quer saúde e não estética, aí as dietas ou até um jejum intermitente para a gente resgatar a ancestralidade, tudo que os nossos antepassados, porque eles comiam de manhã, eles iam comer à noite, quer dizer, eles faziam um super jejum e não morriam de fome. E isso fazia com que o pâncreas dele recuperasse, o fígado, as vísceras. Então, assim, você faz uma limpeza em tudo. Então, o jejum intermitente se faz muito importante para começar a ter esse gatilho de se cuidar, porque é o primeiro desafio. E a gente se desafiar e fazer diferente é super importante. Fazer aí umas 16 horas, que não é difícil, mas tem muita gente que eu conheço que engorda que ataca às 11 da noite. E aí o bicho pega, né? Porque você vai dormir com aquela víscera que precisava, aquele órgão que precisava descansar, ele vai trabalhar à noite. E aí o que vai acontecer? De manhã você vai querer comer de novo. E aí vira um círculo vicioso que junta com a ansiedade. A Carla tá perguntando sobre ansiedade. A ansiedade são muito relacionado a medos, né? Então a gente precisa assim tratar pelo menos uns 3 medos que aconteceram durante a sua vida, que seja de uma forma impactante, inesperada. E essa ansiedade que vai piorando, ela não tem a cura, a não ser que você fique tomando remédio e se drogando o tempo inteiro. E não vai adiantar mesmo assim. Então você precisa também olhar para essa dor, entender o que aconteceu, para você começar a ter armas também para entender tudo isso e viver uma nova experiência. Então a gente também consegue, nessas terapias breves, no máximo 3 sessões, gente. Não é assim, 1, 2 ou até 3 sessões num caso muito extremo. E a gente já consegue, na primeira sessão, identificar todos os gatilhos. E aí viver uma nova experiência é o que eu sugiro que aconteça, né, nessa mesma sessão. Então, o objetivo maior tem que ser saúde. Se você identificar esse causador, esse gatilho, é onde você vai conseguir agir de fato. Que você vai pensar, condicionar a mente, largar os velhos pensamentos. Então, se você não abandonar o seu pensamento, que é aquele negócio, trazer o provisório para o permanente, de fato, você não consegue sair muito do lugar, né? Porque você vai sempre voltar nos apegos. De repente, já ouvi muita gente falar assim: ah, é porque a comida, o frango não fica bom assim, a resistência que eu falo. O frango não fica bom assim, precisa ser do jeito que a minha avó fazia. O arroz tem que ter esse monte de óleo. Então, até a forma de cozinhar dá para ter mais consciência. Se você consegue ficar de bem com a sua emoção, trabalhar esse emocional no momento que você consegue se cuidar melhor, você consegue ter mais essa noção de alimentação melhor. Como que você vai querer cuidar da sua alimentação se você tem toda essa emoção para cuidar que atrapalha tudo? Então você precisa primeiro tomar essa consciência e trazer essa emoção. E o bioalinhamento, eu faço assim uma terapia breve, que é a cada sessão uma queixa. Porque a sessão do bioalinhamento ela precisa de palpação, porque a gente identifica as partes de ansiedade, as partes do medo, a parte de dor. A gente tem 4 tecidos embrionários que a gente vai atrás disso. E no meu canal do YouTube tem uma explicação legal de uma sessão de bioalinhamento que é presencial. Agora o que a gente faz? Com a nova medicina germânica, que eu também sou especialista, a gente vai achar esse hiperestresse, esse choque, esse trauma, esse conflito interno e vai trabalhar com as vivências. No momento que a gente trabalha as vivências, nessa hora que você vai ter uma nova sensação física, uma nova experiência. E agora eu vou te contar assim, ó, para você planejar pequenas metas. Então não adianta ir para dietas tentadoras que você
consegue emagrecer não sei quantos quilos em quantos, sei lá, em menos de uma semana, sei lá, o que eles prometem, né? Pra você ter uma barriga chapada. Para você fugir dessas dietas, além de você já saber o porquê você está atacando o armário e a geladeira, você tomar essa pequena conquista para você, se alegrar com o que você tem hoje, pelo que você tem para agradecer assim, correr atrás do hoje. O que eu posso fazer hoje? Então, eu traço uma pequena meta, uma pequena conquista que é palpável, que eu consigo chegar dentro de um mês. Aí daqui eu vou fazer para 5 meses ou 6 até. E eu não vou ficar brigando com a balança toda semana. Isso não existe, isso é neura, né? Então um monte de gente faz, isso é super comum. Mas é neura, porque assim, não vai trazer resultado. Porque o certo seria você você tratar desse gatilho emocional, fazer a alimentação, que é 90%, e 10% é o exercício. Então, assim, você ia trocar massa magra, daí você fica trocando massa magra por gorda, e isso traz uma diferença na balança. Até eu que sou magra, eu fico até mais pesada quando eu tô fazendo atividade física, que é sempre, né? Eu não paro de fazer o que eu sempre falo que é o remédio mais barato. Né? Então, para anotar, eu vou dar uma técnica simples para vocês conseguirem perder uns quilinhos nessa quarentena, pelo menos. Chama o pessoal no aviãozinho, compartilha aqui no Facebook com quem faz diferença, né? Todo mundo quer ouvir sobre esses gatilhos, sobre o que faz a pessoa engordar. O que faz a pessoa engordar está super relacionado com o emocional, com a ansiedade. Então não adianta você ficar fazendo só dieta, ficar só cuidando de alimentação, só de exercício, que não vai rolar. Você precisa tomar a decisão que você quer saúde. Se você quer saúde e qualidade de vida, isso vai vir como uma consequência. O emagrecimento vai vir automaticamente. E se você com dieta e exercício você conseguiu chegar, você vai ter uma frustração muito grande quando isso cair por vias assim, que você cansou, ou de você comer um pouquinho a mais, você já perdeu todo aquele trabalho, já viram essa história, né? Bem comum mesmo. Então, se você não trata esse gatilho mental, essa emoção, esse conflito interno que faz você se proteger com essa gordura, com esse aumento de peso, você não consegue ir para frente, você não dá o passo para frente desse gatilho emocional. E toda pequena conquista que você fez nesse mês, vai lá e celebra, comemora, fala eu me amo, você é linda, você precisa disso. Uma das maiores dores das pessoas é a desvalorização. E a desvalorização acontece sozinha. Às vezes você não precisa nem ser casada, ter um parceiro, você já fala para sua esposa, ai, como você tá gorda, quando você era, tipo, solteira, você era mais magra. Então isso assim deprime a mulher de uma forma, né? Que assim, de fato eu tenho uma percepção bem leve e boa, mas assim, boa noite. Eu sei que para muitas o olhar do outro é muito incômodo, é muito, às vezes até machuca, porque às vezes ele é imaginário, ele não está acontecendo na realidade, mas você está entendendo que isso está acontecendo e já está o bastante, a sua mente é sua, você entende e observa o que você quiser. A única coisa é que se isso está acontecendo constantemente, está te incomodando tudo, um desses sinais é a acne, hein, pessoal? Quem tem filho, fica ligada. Porque ele está se incomodando com o olhar do outro. Isso está fazendo mal para ele. Às vezes eu falo que é um sofrimento muito interno e silencioso. Porque a gente acha que é tão comum e nada é comum, nenhuma verruga no nosso corpo é comum. Então, de uma verruga, de uma pinta leve até um câncer, uma doença mais pesada, passando pela obesidade, ansiedade, tudo que é de dor, as compulsões alimentares. Então, eu tô com meu marido aqui, ele não entende que eu tô fazendo live, desculpa. Então, assim, você precisa resgatar esse eu seu, planejar essas pequenas metas, celebrar e se gostar cada vez mais. É se amando e comemorando que a gente faz as pazes com o nosso emocional. E resgatar o seu valor, a sua essência, a sua autoestima. Planejar, fazer esse planejamento intenso, após olhar esses gatilhos mentais e emocionais, resgatar alguns hábitos dos nossos ancestrais, que é tomar bastante água e fazer esse jejum intermitente, né? Tem muito estudo dizendo dessas 16 horas, tá?
porque é um primeiro detox das vísceras. A gente estuda a medicina tradicional chinesa, eu tenho uma filosofia que é osteopática, para quem nunca ouviu falar, a osteopatia é incrível. Ela, além de tratar essa parte toda de informação emocional, cerebral, ainda trata esses órgãos e vísceras, então a gente estuda o horário que cada órgão funciona. Então a gente sabe que é de madrugada, tá? É de manhã, de noite até de manhã eles funcionando. Então imagina isso muito cheio, né? Quer dizer, em vez de você estar descansando e recuperando as suas células, você está fazendo elas trabalharem cada vez mais. E esse trabalho vai levar um desgaste no dia seguinte. Elas não se recuperaram. Então ela vai estar com fome, vai estar com vontade de você comer mais porcaria, isso vai ficando aquele círculo vicioso. E o bom sono, uma boa higiene do sono, que eu vou falar terça-feira sobre isso, também faz você emagrecer. Então, um bom sono faz regenerar suas células e elas voltam a ser mais fortes no dia seguinte. Então, hábitos, eu queria que vocês pensassem, tivessem um pensamento mais de saúde, um objetivo para isso. A motivação tem que ser saúde. A motivação não adianta barriga chapada, bumbum durinho e magrinho, porque se você tem a sua realidade hoje, é essa realidade que você tem que palpar. A gente tem que ver o aqui ou agora. E quer exemplos de hábitos que atrapalham demais, que te levam à inconsciência, que a gente está falando muito de consciência, que é você ter a informação. E isso, dá bastante coraçãozinho aí pro Instagram, deixar a gente ficar mais tempo. Hábitos que atrapalham para você aumentar ainda mais de peso é a inconsciência de você comer assistindo televisão. Então você não está prestando atenção no que você está comendo, você está falando, e pior que tem assim, quando a gente está em família, né? Que o pessoal sabe que tem muita gente aí que é árabe também, a gente come em família. Quando a gente come em família, a gente come bem mais, porque a gente está conversando, a gente está distraída. Então a gente tem que ter esses momentos, é super natural, super saudável, ok. Mas quando você tá sozinho em casa e todo dia tá assim, liga a televisão, pega o controle, come ao mesmo tempo, isso não dá para acontecer, te leva a uma inconsciência. Você não sabe o que você come, a criança não sabe o que ela come. Às vezes eu fazia isso com a minha filha, né? Dava assistindo desenho, ela beber para entrar comida na boca. Mas assim, hoje eu percebo que traz algumas memórias ruins disso. Não é muito bacana, assim, como pele mesmo, tá? E repetir quando tá satisfeito. No dia a dia, se a gente está na inconsciência, a gente põe mais arroz, mais feijão, porque está com fome, ou está cansado. Quer coisa pior do que você estar estressado e cansado é que você come mais. Você taca tudo para dentro, porque você não está querendo saber. E aí eu falo sempre para a pessoa fazer assim, ó, uma pergunta para você ficar ligado. Você, naquela hora, perceber o que você está comendo, saborear, mastigar. Essa é a hora importante da comida. Então tem muito hoje em dia falando de nem sei falar direito, mindfulness, que é a meditação de prestar atenção na comida. É você saborear o seu prato, é você permanecer, que é uma verdade maior, é o prato colorido. Esse prato tá perfeito, né? De legumes, verduras, você comer frutas depois. Então, comer saudável não é difícil. O problema é que quando você tá estressado, querendo preencher essa compensação, essa sensação de merecimento, que eu mereço comer mais hoje, é porque você tá na inconsciência. Você não tá querendo prestar atenção no que você tá comendo, você tá querendo fugir daquilo. Então, você vê na comida essa fuga, né? Então, prestar atenção e nessas horas, principalmente de gatilho, que você tá cansado, tá estressado, é pensar mesmo, assim, marcar num papel com unhas e dentes, assim, sem preguiça, você marca no papel e você escreve o porquê que você tá querendo comer mais, por que você quer essa comida mais gordurosa, ou mais um doce, um carboidrato e não te satisfaz, porque quando você tem fome, que a área do cérebro certa te ativa para ter fome, você vai numa coisa mais leve, numa boa. Agora, quando você tá com essa sensação física ruim dentro de você, você não quer uma saladinha, você não quer comer saudável, você não quer um grelhadinho, né? Então, assim, um arroz integral. Então, é aquela comida que combina com arroz branco, que precisa ter manteiga. Então, assim, você faz um reboliço, né? Então, no momento que eu gosto de fazer muito essa pergunta, prestem atenção. Eu falo que as minhas lives, vocês precisam de papel e caneta, que eu dou muita dica, tá bom? Então, assim, ó, você tem fome de quê?
Quando você tá estressado, cansado, você pergunta, você tem fome do quê? E não racionaliza, não deixa pensar. A primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, às vezes, vem até uma carência, eu tô me sentindo sozinho, sei lá, mil coisas. Esses relacionamentos de quarentena que tá se desgastando, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão mais estressadas mesmo, é aquele medo da escassez, do faltar mesmo, de o meu emprego não dar certo, milhões de preocupações, né? O ser humano é feito dessas preocupações. Então, anotar, botar esse gatilhão no papel sem racionalizar. E aí você vai ter esse primeiro gatilho na mão. E aí sempre pensar nele, tá bom? E agora, duas dicas simples para te deixar perder uns quilinhos nessa quarentena. Chama aí o pessoal, ó, aviãozinho pra galera. Anotar, caneta e papel na mão. Cronometra, tá? 20 minutos vocês precisam para comer. Cientificamente comprovado que a gente só precisa de 20 minutos para comer. Não mais que isso. Mais que isso, vocês vão estar procurando saciar uma gula, saciar esse aspecto emocional. Não mais que isso. Se a gente cronometra todos os dias no papel 20 minutos, põe lá o celularzinho do lado, não sei, põe 20 minutos no papel, é o suficiente. Passou desses 20 minutos, levanta da mesa, não vai repetir prato, não vai fazer nada. Simplesmente levanta da mesa. Você vai perceber que com os dias isso vai ficando mais fácil. Mas lembra, a decisão tem que ser saúde, a decisão é agir. Quer fazer diferente? Quer tornar o desafio do dia maior a acontecer, é você tomar uma atitude. Se você continua no, não quero ter trabalho, a zona de conforto é gostosinho, todo mundo quer ficar na zona de conforto. A zona de conforto é quentinha, a zona de conforto eu não preciso ter medinho de nada, eu só preciso ter aqui meus mimimis e ficar numa boa. Agora, para ter resultado diferente, você precisa ter um pensamento diferente. E ação diferente é o que vai te levar a resultado mais assertivo. E aí que eu entro para te ajudar se você não conseguir. Então, esse é o meu trabalho. Mas se você consegue fazer isso 20 minutos por dia, você cronometra. Fora isso, entra lá a dica da meditação. Se vocês quiserem saber mais no YouTube, deve ter vários vídeos sobre meditação, mindfulness eating, que chama. É uma meditação que você saboreia a comida, você presta atenção no seu prato. Meu, se ficar ótimo, tira uma foto, se orgulha de você que você está fazendo isso. Tira uma foto, vê um prato colorido, saboreia aquela comida como se fosse o último dia da sua vida, assim. Então, saboreia e você só precisa desses 20 minutos. Conta quantas mastigadas você dá, de 5 a 10, de 5 a 12, a Soraya, nutricionista, pode falar melhor que eu. Quantas mastigadas é comprovado cientificamente que é o suficiente para a pessoa saborear e se saciar com a comida. Se você come rápido, aquilo não dá tempo de você criar as enzimas certas para a digestão. E aí você vai engordar também. Quando você saboreia a comida, você se dá o luxo de perceber, né, de ter essa percepção do seu prato, do que é a vida, né? Então, para ter uma vida nova, uma vida plena, uma vida com muitos desafios, obrigada, com muitos desafios, você precisa transformar cada dia. E eu falo assim, até escrevi hoje, tá? De 20 a 30 mastigadas a Soraya, a nutricionista, tá falando. Você viu? Nossa, isso eu não imaginava. Eu falei até 12, porque, na verdade, eu sempre percebi que isso era ótimo, né? Quer dizer, a minha alimentação sempre foi muito intuitiva. Eu sempre gosto de dar dica, porque, pra mim, assim, não tem a obrigação, a briga com a balança. Isso, intuitivamente, pra mim, sempre foi errado. Assim como o nosso ter filhos, né, também é uma coisa intuitiva minha. Então, para você comer saudável e saborear essa comida e perder uns quilinhos nessa quarentena, dá a dica, anota aí no papel, 20 minutos cronometrados, que vai ficando mais fácil durante o dia. Você achou que você ia falar comigo e não ia ter trabalho? Vai ter trabalho sim. Lição de casa, toda live eu dou uma lição de casa e são incríveis, porque são dicas que as minhas pacientes, mais de 20 mil atendimentos que eu faço há 14 anos, sem mimimi, sem enrolar o paciente, levando ele a resultados rápidos e assertivos, você não precisa de mais de 3 sessões, você só precisa se entender e eu te levo você
a sua origem maior, que é você mesmo. E para isso acontecer, você precisa de alguns desafios. Isso é a lei da vida, né? A gente precisa sair da zona de conforto todos os dias. Todos os dias é bem importante que você procure novas áreas da vida, novos desafios. E um deles, o dia é assim que tem uma pessoa que eu gosto muito que falou, é transformar cada dia em um dia perfeito. E qual que é esse dia perfeito? Vocês se arriscam a falar? Esse dia perfeito é o dia que você toma coragem para fazer o que precisa ser feito, sem procrastinação, sem medinho, só o que tem que ser feito, simples assim. E aí, vocês vão topar fazer todas essas dicas que eu dei? Olha, essa live não vai ficar gravada no Instagram. O Instagram deu uma bloqueadinha na Andrea, no sentido de fazer feeds, né? Então vai ficar lá no meu canal do YouTube, Doutora Físio, Andrea Maslon. Se inscreve lá, ativa o sininho para receber uma notificação. O pessoal do Facebook vai ficar gravado. E depois pega um papel e uma caneta e anota de novo todos os gatilhos que precisam ser olhados, né? O que você precisa tomar de informação para a sua vida para ela ser diferente. Resultado diferente, precisa sair da zona de conforto, precisa buscar aí dentro aquilo que dói de verdade, a dor mais profunda, o seu tendão de Aquiles. Se essa não é mexida, nada muda, tudo fica igual. Então essa é a dica de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira a gente vai falar de insônia com várias posturas de sono, tá? Tem a Silmara, uma personal do sono, que vai estar comigo falando de todas as posturas de sono. E a gente vai falar sobre insônia e por que você demora a dormir e por que você acorda às 3, 4 da manhã como um sinal de alerta. Isso também atrapalha você emagrecer. Não dá para ter células boas, células saudáveis, vida plena e vida cheia de saúde se você não dorme bem. Esse é um dos pilares de uma vida saudável, tá bom? Me acompanhe. Boa noite a todos. Vocês têm alguma pergunta? Desculpa, eu sempre encerro, não pergunto se vocês têm. Tenho muita insônia, Eliette, por favor. Terça-feira, às 21h10. A gente vai estar falando muito de insônia. É um assunto que eu amo. Não é uma doença, tá? É só faz parte desse sistema de estresse. Então, as pessoas que têm ansiedade vão ter insônia. As pessoas que têm muitos medos, as pessoas que trazem muita obesidade ou um ganho de peso muito grande, tá? Pode ter, porque tem apneias do sono também. Então, acompanha a terça-feira, tá? Obrigada a todos, os amigos, os pacientes, os parceiros. Espero que a gente aumente a cada dia, porque só tem papo gostoso para falar aqui e que seja útil para vocês. Sempre vem com papel e caneta, porque sempre eu passo muita dica, tá? Espero que sejam útil e boa noite a todos. Obrigada. Vou encerrar aqui também. Não encerrou. Encerrou.